Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mental Quântico, a mais um vídeo. Eu sou o Mestre Shao e hoje nós vamos abordar aqui algumas características que são primordiais para que você tenha sucesso. Antes de começarmos, como de praxe, quero que você dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative agora o sininho para todas as notificações e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você entenda que precisem despertar e precisam de ajuda para manifestar e ter abundância e prosperidade na sua vida. Bom, vamos começar aqui num livro muito importante que eu li alguns anos atrás. Vamos aqui a esse livro, que é justamente esse livro aqui, que é o The 80 Traits Successful People Have in Common, ou seja, as 8 características que pessoas de sucesso têm em comum. E esse livro, para você ter ideia, ele foi baseado em 10 anos de pesquisa. Isso mesmo, 10 anos de pesquisa. Foram entrevistadas milhares de pessoas. Dentre essas milhares de pessoas, 500 pessoas face to face, ou seja, cara a cara. Significa ali que dentre essas 500 nós temos pessoas como o Bill Gates, por exemplo, e também nós temos aqui os fundadores do Google, né? Google Founders aqui, como vocês podem ver. Tá? Então, o que acontece? Quando o Sam Jones, né, Richard Sam Jones fez esse livro, elaborou esse livro durante o período de pesquisa, e entrevistou e conversou pessoalmente com todas essas pessoas, ele conseguiu extrair de todas elas, sem exceção, onde nenhuma conhecia a outra, ou quando conhecia, claro, por nome. Claro que o fundador Google conhece o Bill Gates, e o Bill Gates sabe quem são os fundadores Google, do dia a dia, de amizade, que não é o caso. E ele conseguiu detectar que existiam 8 características que todas essas pessoas de grande sucesso, de todas as áreas, esportistas, personalidades, atores, atrizes, etc., empresários, engenheiros, ou seja, como eu falo, como diz ali, foram 10 anos de pesquisa, né? Thousands of success stories, ou seja, milhares de histórias de sucesso e 500 face a face ali. Então ele detectou que existiam 8 características, mesmo que essas pessoas não se conheciam. E essas características eram intrínsecas a essas pessoas de grande sucesso. Não é curioso isso? Então, foi constatado, comprovado, ratificado que não importa a área que você esteja, mas se você é uma pessoa de sucesso, você carrega consigo, mesmo que muitas vezes inconscientemente, carrega consigo 8 características. E nós vamos falar aqui dessas 8 características, mas vamos focar numa específica. Então, uma dessas 8 é o quê? A paixão. A pessoa tinha muita paixão por aquilo que ela fazia. Ou seja, a primeira coisa que você para ter sucesso na sua vida em qualquer área, você tem que escolher algo que você gosta, independente, sem se preocupar com a concorrência, sem se preocupar com nada, mas aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que vai lhe dar prazer, te dar paixão em fazer. Porque com a paixão ela elimina a falta de vontade, ela elimina a preguiça, ela elimina as crenças limitantes. Segundo o work, as pessoas trabalhavam muito, eram muito trabalhadoras, não é? Elas estavam ali trabalhando. O foco, que é onde nós vamos pontuar, vamos frisar no foco. O foco é muito importante, tá? De todos esses, é o mais importante, a meu modo de ver, né? O push, que é, na verdade, aquele auto-empurrão, né? Quando você, por mais que as coisas pareçam, surjam algumas adversidades, mas se você sente que algo está te empurrando para aquilo, por mais que você às vezes se desvencilhe daquela ideia, mas sempre tem algo, a tua intuição, ou vem à sua mente, ou você anda na rua e começa a ver coisas que dizem com aquilo que você tem como ideia para implementar aquilo que você deseja, como o seu próprio negócio, o seu sonho, seja o que for. Então você sente essa força, né, eles chamam de push, né, como se fosse um auto-empurrão. As ideias, é claro, não é? Uma vez que você tem a paixão, o trabalho, o foco e o push, as ideias, elas são geralmente embrionárias, é da onde surge tudo, você tem uma paixão, mas você vai ter uma ideia com base nessa paixão, né? O improve, ou seja, a improvisação, que é o diferencial daquilo que você quer se predispor a fazer para ter sucesso. Muitas vezes você escolhe um segmento no qual há muito concorrência, não é? E o que vai diferenciar, uma das coisas que vai lhe diferenciar dessa concorrência é justamente a sua improvisação, é a sua inovação, aquilo que você possa fazer que seja único ou que quase ninguém faz, tá? E o serve, que é servir principalmente,
não é? Como costumamos dizer, dando que se recebe. Então, quando você serve, o universo te beneficia, conspira em teu favor, fazendo com que todas as coisas sirvam a você mesmo, abundância, prosperidade, riqueza e o próprio sucesso. O 8 é a persistência, né? Às vezes você está ali cavando a mina, igual a metáfora duas pessoas cavando numa mina, e você vê que o- um, um ainda falta muito, vamos dizer assim, 3 metros para ele chegar onde é que ele queria, o outro, com uma última picaretada, se ele desse uma última picaretada, ou umas 3 picaretadas, ele conseguiria achar o diamante ou o ouro. E aí ele desiste justamente nessa última, quando ele vê que ele pensa, não dá certo, já tentei, não dá certo, ele vai e desiste. Enquanto o outro lá, mesmo que esteja mais distante do objetivo dele, ele confia e vai chegar até o final. Então a persistência, não é insistência, persistência, tá? Então essas 8 características são importantes para você ver que pessoas de sucesso tiveram é, é, essa, é, é, tem essas características que são inerentes a eles e é incrível como toda essa gente, milhares de pessoas de sucesso que foram entrevistadas, né, todas parece que elas se conheciam, né? Parece que uma foi passando para outra. Olha, eu tenho sucesso porque eu tenho paixão, eu tenho foco, eu trabalho muito, eu tenho aquela coisa que me empurra, que me leva, pô, né? Sozinho, as ideias que aparecem, as minhas improvisações, eu gosto de servir, eu ganho, mas eu também ajudo as pessoas, eu sou atencioso, principalmente para com os meus clientes, para a minha família, para com o próximo, eu sou persistente, eu não desisto nunca, etc, etc. Parece que ela foi uma professora passando para as outras pessoas, mas não, elas não se conheciam, mas tinham essas 8 características. E nós vamos trabalhar no foco, porque eu quero que vocês entendam a questão do foco, porque o foco ele tem tudo a ver com o que nós chamamos na física quântica da dupla fenda, que nós vamos já mais para frente falar sobre isso. Então, como vocês podem ver aqui nesse segundo slide, eu quero que vocês entendam um pouquinho como é que funciona, só para que vocês tenham um entendimento básico, bem básico do funcionamento de um átomo, porque todos nós, todo o universo, tudo é feito de átomo. Tá? Então, se você não entende que você vive numa realidade virtual, numa matrix, que esse mundo é um mundo holográfico, ilusório, para que você tenha prosperidade nesse mundo material tridimensional, você não entender como funciona o mundo que os olhos não veem, nossos olhos não veem, que é o mesmo mundo de um átomo, que nós não conseguimos enxergá-lo a olho nu. Não é para vocês terem ideia, o átomo, 99,9% dele é um vazio. É isso mesmo, vazio. Só que nesse vazio, há atividade maciça de eletromagnetismo de energia ali. Quando nós falamos de um vazio, na verdade, é onde ainda não conseguimos enxergar. Então é um mundo invisível, mas sabemos que ele tem atividade pura ali. Tá? Então o que acontece? Você tem um átomo aqui, você tem um núcleo, que é essa parte interna do átomo, e você tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tá? Quando você aproxima muito mais, você chega a partículas muito menores, que são as partículas dos gluons e principalmente dos quarks, que são essas menores partículas. Então nós chegamos a esses quarks aqui. Além desses quarks, é que começa aquele 99%, isso aqui até os quarks nós consideramos como 1% daquilo que nós enxergamos. Então se eu sei que existe um mundo do qual esse mundo representa 99% daquilo que eu não enxergo, mas eu sei que ele existe, porque é ratificado, eu sei que ele está lá. Então, eu não posso, você não pode, nós não podemos tratar e lidar com esse mundo no que tange a manifestação com base na tridimensionalidade, com base na fisicalidade, porque aí você se limita, né? É como se fosse uma pedra da primeira dimensão, você é um mineral e você quer manifestar algo numa dimensão superior. Quando você é uma pedra, você nem raciocina. Você é um átomo, você é um ser vivo também, tudo está vivo, tá? Inclusive uma própria pedra, as plantas, etc., o mundo vegetal, né, segunda dimensão, tá? E etc., mas só que são criaturas irracionais. Então, quando você tenta
manifestar para sua vida aquilo que você deseja, tudo de bom para sua vida, com base num pensamento limitado, físico, você nunca vai conseguir, né, realmente ser um co-criador. É impossível. Então, por isso você tem que entender o átomo. Nessa parte aqui dos nêutrons, os prótons e elétrons e os 3 quarks, tá? Que são essas partículas que eu não vou entrar mais em detalhes. Então, nós temos aqui, só para você ter uma ideia, o corpo humano, matéria, as células desse átomo, desse corpo humano que são matérias, e temos os prótons e as partículas do átomo, e logo em seguida os quarks. Então, nós temos aqui vários estados de densidade. Como eu já expliquei na nossa live, que nós estamos numa matrix, na verdade, várias matrix de 15 dimensões, não são 12 dimensões, e essas 15 dimensões, elas perfazem 5 densidades de universos. Então, cada densidade de universos são 3 níveis de consciência. Né? Então, são 5, 3 vezes 5, 15. Então, cada nível de consciência desse, ele perfaz as 15 matrix. E temos, fora dessas 15 matrix, nós temos ali o que nós chamamos de Deus, que você considera como Deus, consciência, o todo, o arquiteto do universo, né? Como queira chamar, eu chamo de fonte criadora, arquiteto do universo. Então, o que você é? Onde ele reside, que ele está fora dessa matrix, e como nós somos um fractal dessa consciência, desses 3 níveis de consciência fora das 15 dimensões dessa matrix, como eu já mostrei na nossa live e detalhei, não é? Inclusive os seres de cada dimensão, quais são os seres bons, ruins, a matrix fantasma, que foi hackeada pelos arcontes, etc. Então, se você não entender tudo isso, como funciona o mundo que vivemos e os outros mundos, na casa de meu pai há várias moradas, você não vai conseguir. As pessoas vão ficar falando blá 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 para você, técnica aqui, Ho'oponopono, não sei o que, EFT-TAB, como a gente ensina, dentre outras técnicas que nós criamos. Você não vai conseguir. Primeiro, porque os seus bloqueios emocionais, tá? E segundo, porque você não está desperto ou desperta. A primeira coisa que você tem que fazer é eliminar o conceito dogmático, o conceito do dogma e o conceito religioso. Nós vamos nos aprofundar na questão espiritual. Todos nós cremos no que chamamos de Deus, uma fonte criadora, uma centelha divina. Isso é claro para eu, você, todo mundo. Mas só que a gente não pode crer em Deus com a visão limitada da fisicalidade daquilo que as religiões nos passaram, porque ela está toda equivocada. E eu já expliquei em outros vídeos o porquê isso foi proposital. A primeira coisa que nós temos que entender é que a espiritualidade, ela é mais ciência do que qualquer outra ciência do universo. Não existe ciência mais profunda do que a ciência da espiritualidade. Do contrário que religiões, doutrinas tentam implementar dizendo que ciência e religião ou religiosidade não se misturam, né? Na verdade, a espiritualidade, ela é pura ciência. Então, ao invés de ficar naquela guerra que aquela pessoa que é ferrenha, ortodoxa, né, e etc., e religião, não, que é ciência, porque a ciência, quando bate de frente com a questão ultrapassada, retrógrada de alguma coisa religiosa, tende a ter um conflito. Mas tem que entender que a espiritualidade, ela é pura ciência. E o que explica essa espiritualidade, nós vamos avançando, já temos avançado muito, é justamente a física quântica, ou mecânica quântica, como queira chamar. Tá? Porque ela nos mostra e nos explica fenômenos que os nossos olhos não conseguem ver. O invisível, os mundos invisíveis, tanto em energia ou afins. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente, nós temos o que nós chamamos na física quântica de superposição. A superposição na física quântica nos atesta que tudo já existe. Por isso que eu já falei para vocês que não existe passado e nem futuro. O que existem são somente o agora, o presente. Então existem outras realidades, outras versões de você mesmo vivendo o agora. E aquilo que você pensa que é passado, na verdade, é outras realidades suas. Você tem essa percepção, essa perspectiva de passado, presente e futuro, porque você está preso a um corpo num mundo holográfico ilusório, onde ele te dá essa perspectiva de tempo linear, quando o tempo também é uma ilusão, ele não existe. E se o tempo não existe,
ele não pode ser linear, o tempo e o espaço, e muito menos você pode então ter passado e futuro. É como se fosse um frame de filme, que tem várias imagens, vários takes, porém eles não são 100% idênticos, mas à medida que vai passando os takes, eles são similares, tá? Então você vive em frequências diferentes, não é? Para a gente fazer uma analogia dessas frequências vibracionais, não é? Como é que pode tudo existir ao mesmo tempo em outras versões de mim, em realidade com frequências menores e maiores ou idênticas às minhas? Simples, é como se fosse uma estação de rádio. Quando você sintoniza numa rádio X, você está assistindo ou você está ouvindo a programação daquela rádio X, mas ao mesmo tempo, na rádio Y, ocorre nesse exato momento uma outra programação nesse exato instante, no mesmo horário. Estão ocorrendo dois programas distintos, porém, nessa sua mesma realidade. E aí, uma rádio, a frequência é 98, a outra frequência é 101. Então você está em frequências diferentes, porém, vivenciando, experienciando tudo no agora. Ok? Para que vocês entendam de uma forma bem didática como é que funciona essa questão das várias versões do agora. Então, quando você entende essas questões todas do átomo, como funciona, que eu tenho que manifestar, co-criar, criar um cinema mental, ou seja, imaginar, co-criar, aplicar afirmações diariamente, meditações, eu já tenho o que fazer, pronto, eu já sei que só existe agora, eu não posso falar, se eu gostaria de ter, eu queria, eu ganhei. Não, é sempre, você já sabe que você tem que sempre pedir no presente, e você tem que sempre comandar, porque você é um fractal da fonte criadora, você é um fractal de Deus, está experienciando através dele essa sua realidade como os outros demais, os nossos outros irmãos, que todos nós somos fractais dessa fonte, só que cada um tem a sua individualidade. Cada um está na sua frequência. Cada um está vivendo a sua realidade. Mas todos somos o poder que nós chamamos do uno, ou seja, somos um só. Ok? Então, se você não entende isso, não adianta alguém vir para você falar de técnica A, técnica B. Por isso que a maioria das pessoas que praticam as técnicas, ela é um dos motivos, tá? Não é só isso, mas elas não conseguem manifestar. Porque não adianta simplesmente eu chegar para você e passar, porque se você não entende como é que a manifestação se dá e o que faz ela funcionar, e o que faz ela funcionar, como é que você vai conseguir manifestar se você não sabe nem o básico daquilo? Tá certo? Então, a superposição, ela já existe várias probabilidades, tá? O futuro não existe, são várias possibilidades, probabilidades simultaneamente. Agora, como é que eu então consigo fazer com que algo que aquele que eu penso que é futuro, mas é um campo infinito de probabilidade, essa superposição, como é que eu posso fazer dela, extrair dela, tá? Aquilo que eu desejo. E nós vamos chegar lá. É isso que eu vou explicar aí que nós vamos chegar lá, tá? Continuando aqui sobre a questão do átomo e da física quântica, nós temos inclusive o que nós chamamos de entrelaçamento quântico, tá? E o Einstein, apesar de ter uma certa aversão ojeriza à física quântica, inclusive em estudo sobre a física quântica da época dele, ele chamou de ação fantasmagórica, não é? Ele tinha aversão à física quântica, o Einstein era muito mais, pendia muito mais para a física retrógrada newtoniana, tá? Porém, o Einstein tinha algo de bom como todo cientista deve ter, né? Apesar de ele não crer muito, não confiar muito numa teoria de uma física que ele sabia que estava muito à frente da era dele, ele era uma pessoa que ainda assim ele se auto-questionava o porquê daquilo e ele estudava. Tanto é que, talvez inconscientemente, ele contribuiu para os pilares dessa física quântica, quando ele, então, quando ele recebeu seu prêmio Nobel, né, em 1921, ele nos trouxe o entendimento do efeito fotoelétrico. Olha que curiosidade. Uma pessoa que te ojeriza a ação, o que ele chama de ação fantasmagórica, que é a física quântica, mas o prêmio Nobel do qual ele recebeu tem
ou seja, o seu alicerce com base nessa física quântica. Entendeu? Então é curioso. Então ele mesmo pesquisava, ele mesmo se auto-questionava, e já no final da vida ele tinha um maior entendimento dessa questão da física quântica, mas ele sabia que era algo muito mais profundo do que a física retrógrada newtoniana, e que ele sabia que na era dele ele jamais conseguiria, até porque ele não tinha ferramentas e mecanismos, né? Às vezes as pessoas têm até as ideias na cabeça, mas não conseguem desempenhar, fazer empiricamente, né, vamos dizer assim, qualquer tipo de teste, tá? E Bill Gates é assim também. Então todas as pessoas de sucesso, né, Bill Gates, por exemplo, abandonou Harvard, mas se fosse qualquer outra pessoa medíocre, comum, como é a maioria, medíocre é aquela pessoa mediana, tá? Às vezes a pessoa pensa que a palavra medíocre é um xingamento. Não, medíocre significa uma pessoa mediana, médio, tá? Então o que acontece? Ele largou Harvard para lançar a Microsoft justamente com Paul Allen. Mas qualquer outra pessoa, na maioria das vezes, eu vou largar Harvard, porque o status é tudo, a universidade é tudo, é o Harvard, né? Ou Yale, ou dentre outras grandes universidades entre o velho mundo e o novo mundo. Não, ele largou. Por quê? Agora nós vamos entrar naquela parte do foco. Porque o foco, né? Vou pegar aqui o próximo slide, que eu quero mostrar para você. O foco é tudo. Agora que você vai entender o porquê do foco. Então, o Einstein conseguiu o que conseguia porque ele colocava foco e acreditava, por mais que ele não tivesse ferramentas ou mecanismos naquele momento, mas a intuição dele, porque como eu já falei, tudo já existe no campo infinito de possibilidades. O que essas pessoas fazem, nós fazemos, é baixar essa informação e fazer ela colapsar e se tornar realidade nessa matéria. Por quê? Através do foco. Se ele não tem o foco, ou aquelas 8 características, todas elas, mas principalmente o foco, ele jamais conseguiria almejar os feitos que ele almejou, tanto ele, Einstein, quanto o Bill Gates e qualquer outra pessoa bem-sucedida na vida. Então você, antes de tudo, por mais que você não tenha até conhecimento, a primeira coisa que você tem de ter é um foco. Porque o foco ele vai suplantar um monte de deficiências suas. E através do foco, ele fará com que você, então, se especialize, né? Se torne um expert. Então, falando de por que o foco tem a ver com a física quântica. Tudo. Mesmo que a pessoa não entenda nada de física quântica, e a maioria não entende, e essa maioria que tem sucesso na vida, não sabe lufas de física quântica, mas por que ele tem sucesso mesmo não sabendo? Porque ele aplica uma característica que é inerente à física quântica, que é o foco, mesmo inconscientemente. Então, o entrelaçamento quântico, ele diz que qualquer partícula, elas podem se comunicar independente da distância. Inclusive, o entrelaçamento quântico tem contribuído para a questão computacional quântica, os computadores quânticos, que é tão profundo e tão maravilhoso que vai deixar a questão da blockchain dos bitcoins antiquada. Então, isso é uma constatação que não importa a distância, se eu crio um pensamento, eu crio uma intenção, essa minha intenção, ela se comunicará com alguma outra intenção que já existe, porque você não tem a capacidade de pensar em algo, de desejar algo. Se aquele algo, você não tivesse consciência disso, se aquele algo já não existisse, é impossível a nossa consciência, usando esse corpo, em qualquer outra realidade, você imaginar algo, querer materializar algo, se esse algo já não existisse. Quando alguém inventou um microfone, não é porque inventou o microfone. Esse microfone ele já existia no campo infinito de probabilidades. Só que a pessoa colocou foco nele, e é aí que nós vamos entrar agora, e aí você se torna um observador. Na experiência da dupla fenda já ratificada, as partículas, quando não observadas, né, eles pegaram 2 fendas, tá, e fizeram com que essas fendas passassem, as partículas passassem por essa fenda, e colocaram uma câmera. Quando não era observada, essas partículas, elas ficavam como ondas, não é? Ali, neutras. Quando alguém observava, criava uma intenção, colocava um foco, ou seja, naquilo, então
elas começavam a tomar forma. Isso é uma constatação científica, ratificada, atestada de que o futuro não existe. Você não veio a esse mundo predestinado. Isso não existe. Não tem essa coisa de destino, vida programada. Ai, que a minha vida, eu fiz a programação da minha vida. Não existe. Você pode vir sim a reencarnar, você pode criar uma questão probabilística de uma vida, programar uma vida probabilística e não determinística. Que é isso que a superposição da física quântica explica, que o campo quântico é um campo infinito de possibilidades. E uma dessas possibilidades só colapsará quando você se torna o observador dessa realidade, ou seja, daquilo que você quer que aconteça. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu quero uma casa nova, universo, eu quero uma casa nova, e você detalha como você quer a sua casa. 3 quartos, com 3 suítes, área gourmet, sofisticada, com piscina, com água cristalina, churrasqueira, fogo a lenha, forno a lenha, garagem para 5 carros, ou seja, quando você coloca foco nisso, você acaba se tornando o observador desse campo infinito de possibilidades. E aí que você escolhe, aí que você deve se perguntando, como eu falei, como é que eu sei que eu possa tornar essas infinitas possibilidades naquela ou uma ou mais possibilidades que eu desejo? É isso, é você colocar foco, você se torna observador daquela realidade, que ela ainda está em ondas, e ela se colapsará e se materializará nessa realidade. Então você criou, você afirmou, né, com palavras, afirmações, seja como for, então você focou naquilo que você deseja. Ao focar naquilo que você deseja, é iminente que aconteça. Olha o que eu estou dizendo, é iminente que se realize, não há outro jeito, que isso é uma questão de lei do universo, é energia, é uma ação que causa uma reação, é uma causa e um efeito. Melhor dizendo, causa e efeito. Então não tem como, você vai realizar. Então por isso que o foco é tudo. Quando as pessoas colocam na cabeça que elas vão vencer, que elas querem ser alguém na vida, ou que ela quer se formar num curso, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser qualquer coisa, ela se torna, aquilo se materializa, não é pelo esforço dela somente, é porque ela colocou foco, ela se tornou observadora daquela realidade que ela deseja para ela. Ela já se vê formada, ela já se vê naquilo que ela deseja. Então, quando você se torna observador, é se tornar observador como aquilo já estivesse acontecido, ou está acontecendo agora. Não que, eu acho que vai acontecer, eu quero que aconteça, eu espero que... Não. Já você imaginar como se já estivesse aquilo. Por quê? Porque já existe campo infinito de probabilidade dessa sua versão, daquilo que você quer, da sua versão mais perfeita. Se você pode chamar de eu superior, é só outra versão de outras dimensões. Então, a partir de hoje, é importante você compreender isso. Volta o vídeo, assista novamente para que você tenha uma visão mais ampla do que eu acabei de dizer, sobre átomo, etc., sobre entrelaçamento quântico, que não importa a distância, mas as partículas elas se comunicam, você consegue comunicação, ou seja, se você você lançou aquilo na esteira do universo, né, no campo magnético, aquilo lá recebe instantaneamente, tá? Muito mais rápido, é instantâneo, mais rápido que a velocidade da luz, aquilo que você quer para a sua vida, ou seja, você se tornou observador daquela realidade, ela colapsa. Quando colapsa, ela se materializa, ou seja, se torna realidade. Então, muitas vezes que as pessoas chamam de fé, que eu tenho fé, isso não é fé, isso é energia pura. É que eu falo, isso é ciência pura. A fé nada mais é que uma energia. Ou seja, você leva seus pensamentos, a sua consciência, para aquela realidade que você quer que aconteça. E quando as pessoas têm muita fé, mesmo inconscientemente, e amadoramente, elas conseguem realizar coisas por causa dessa questão do campo quântico. Mas não tem nada a ver com Deus, a fonte criadora, Deus me deu, Deus não te dá nada. Você que se autodá.
O que Deus fez, a fonte criadora, é colocar as energias e o campo quântico a nosso favor. E ele fala, tá aí, usa, meu filho, usa, minha filha. Agora, antes de terminarmos, eu quero que você feche os olhos e vamos aqui criar uma afirmação poderosa, né, ao universo. E eu vou colocar aqui um valor, você coloca o valor ou aquilo que você deseja para sua vida, o seu carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, ou o parceiro ou parceira dos seus sonhos, não importa, é só substituir. Então você vai fechar os olhos e vai dizer: Universo, eu quero R$1 milhão para investir e garantir a minha estabilidade financeira, proporcionando liberdade e segurança para a minha família. Gratidão, gratidão e gratidão. Então, tudo que você pede no presente, ou como já tivesse acontecido não no passado, mas sempre no presente, comandando ao universo, e no final agradecendo, porque não há afirmação, não há manifestação mais poderosa do que agradecer por tudo que você já tem, mesmo que seja pouco, mas agradeça, não xingue, não reclame, que isso aí você joga uma vibração negativa, você cria um campo magnético, um campo energético negativo, seu campo energético, e só vai atrair coisa ruim. Então agradeça por tudo que tem e pelo que está por vir. E quando você agradece, né, o universo entende que você está feliz, é do seu coração, e ele então vai te dar em dobro, triplo, quádruplo ou muito mais daquilo que você já é agradecido. Faça uma reflexão disso, coloque em prática para que a sua vida se transforme agora. E lembre-se que crença nada mais é que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência é iluminação e libertação.